A história de Esther, nossa, é uma daquelas narrativas que tocam fundo, né? Ela fala sobre coragem, sobre propósito e sobre a mão de Deus agindo, mesmo quando a gente não vê, guiando cada passo. Vamos mergulhar juntas nessa jornada incrível, que nos mostra como a fé pode de verdade mover o destino de uma nação inteira? E toda a saga de Esther nos confronta com essa pergunta. Ela nos mostra como uma pessoa que parecia comum, mas que estava no lugar certo e na hora certa, pode se tornar um instrumento para um livramento extraordinário. A jornada dela é surpreendente, cheia de reviravoltas que a gente nem espera. Então, para a gente entender bem, vamos viajar no tempo. Imagina só, a gente está no coração do gigantesco Império Persa, lá por volta de 483 a.C. Pensa na riqueza, no poder do reinado do rei Assuero, nos palácios suntuosos e nas festas grandiosas. E no meio disso tudo, vivia um povo cheio de incertezas, os judeus, espalhados por todo aquele império. Tudo começa a mudar por causa de um ato de desafio. No meio de um banquete enorme, a rainha Vasti se recusa a obedecer a uma ordem do rei. Uma decisão que pode parecer pequena, mas que desencadeia uma crise no palácio e a destituição dela. E essa vaga no trono? Ela abre as portas para uma revolta que ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar. O contraste aqui é fascinante. De um lado, uma rainha que perde tudo por um ato de recusa. Do outro, uma jovem órfã, humilde, que é elevada a uma posição de poder. O que parecia ser só uma troca de rainhas era, na verdade, o comecinho de um plano muito maior. Um propósito que a própria Esther ainda nem conhecia. E enquanto Esther está lá, se adaptando à sua nova vida no palácio, uma sombra começa a se estender sobre o reino. Uma ameaça, personificada em um homem cujo orgulho e sede de poder iriam colocar uma nação inteira em perigo. Esse homem era Amã, o oficial mais poderoso do rei, e ele exigia adoração, queria que todos se curvassem diante dele. Mas Mordecai, primo de Esther, se manteve de pé. Para ele, essa honra pertencia somente a Deus. E esse único ato de fidelidade acendeu uma fúria, assim, descontrolada no coração de Amã. A raiva de Amã era tão grande que só punir Mordecai não era o suficiente. Ele manipula o rei e consegue o impensável, um decreto oficial para o extermínio de todo o povo judeu. Era um plano de aniquilação, selado com o anel real, e que já tinha até data marcada para acontecer. Com essa sentença de morte decretada, o destino de uma nação inteira vai parar nos ombros da jovem rainha que até então escondia sua identidade. Ela estava prestes a enfrentar o momento mais decisivo da sua vida. Desesperado, Mordecai mandou uma mensagem urgente para Esther. E o recado foi claro, foi cortante. Estar no palácio não a salvaria. Ela não era apenas uma rainha, ela era judia e o seu povo estava condenado. Esther se viu encurralada, diante de um dilema aterrorizante. A lei persa era implacável. Ir até o rei sem ser chamada era uma sentença de morte quase certa. Mas ficar em silêncio significaria concordar com o massacre do seu povo. A escolha era arriscar a própria vida ou abandonar os seus? Depois de refletir, a decisão dela ecoa através dos séculos com uma coragem imensa. Se perecer, pereci. Com essa declaração, ela entrega seu destino nas mãos de Deus e decide agir, não importando o custo pessoal. Mas a coragem de Esther não foi impulsiva, sabe? Foi guiada por uma profunda sabedoria. Antes de agir, ela buscou força espiritual, unindo seu povo em jejum e oração. Só então, ela traçou um plano estratégico, preparando o terreno com cuidado para o momento certo de falar ao rei. E é aqui que essa combinação de coragem, fé e sabedoria de Esther começa a desencadear uma reviravolta impressionante. O cenário está pronto para a intervenção que mudaria tudo. No momento certo, durante o segundo banquete que preparou, Esther finalmente se abre para o rei. Com coragem, ela revela sua identidade judaica e expõe o plano maligno de Amã para aniquilar ela e todo o seu povo. E aqui, um detalhe crucial vem à tona. Lembra que Hamã, cego pelo ódio, já tinha construído uma forca enorme, preparada especialmente para executar Mordecai. Pois é, numa virada de roteiro impressionante, essa mesma forca acabou se tornando seu próprio destino. O rei, furioso com a traição de Amã, ordena que ele seja executado ali. O mal que ele planejou se voltou inteiramente contra ele. Com Amã fora do caminho, o decreto de morte é revertido. O povo judeu recebe permissão para se defender e o dia que seria de luto se transforma num dia de grande vitória e celebração, comemorado até hoje na festa de Purim.
A história de Esther vai muito além do seu tempo. As lições que ela nos deixa ecoam até hoje, nos convidando a refletir sobre a nossa própria jornada de fé e propósito. A grande lição que fica é que a providência de Deus age mesmo no silêncio, usando pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. A história nos mostra que a verdadeira coragem é agir apesar do medo e que a fé tem o poder de transformar as maiores adversidades em livramento. E isso nos deixa com a reflexão final, a mesma pergunta que Mordecai fez a Esther e que ecoa através do tempo. Pense em cada posição que você ocupa, cada habilidade que desenvolveu, cada circunstância da sua vida. Quem sabe se não fomos preparadas para um momento decisivo como este?